Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí, para mais uma correção aí de geometria. Estamos ainda no tema paralelas e perpendiculares, ok, pessoal? A última atividade solicitada foi das páginas 78, e 269, ok, pessoal? Vamos lá então. O que nós temos na primeira questão? Nessa questão, pergunta-se na sua opinião, em sua opinião, a figura a seguir é ou não um poliedro? Bom, pessoal, aqui a gente percebe claramente, que não se trata de um poliedro, uma vez que para que exista, um poliedro, nós temos que ter linhas retas, assim. Ali nós encontramos ali uma distorção na figura, Olha só, exatamente aqui você tem como se essa parte isso para detrás dessa outra parte aqui, E aí você tem na verdade aqui uma ilusão de ótica, Porque esse efeito aqui, ó, ele não deve acontecer numa figura real, certo, pessoal? Então nós temos aqui o que? Que a figura na realidade, não é um poliedro e também ela não existe na realidade, É uma ilusão aí de ótica. Perfeito, pessoal? Acho que vocês identificaram aí essa ilusão ótica aí tranquilamente. Questão 16. Em uma folha de papel, desenhe um retângulo e trace uma reta pontilhada unindo dois vértices opostos, como a figura 1. Tá vendo aqui, pessoal? Figura 1. Desenhamos uma, duas, três, quatro, 5 paralelas. Que é exatamente aqui, ó. Trace 5 linhas verticais, todas do mesmo comprimento e espaçadas igualmente de modo que a primeira termine na reta pontilhada. Ó, a primeira termine na reta pontilhada, olha só, a primeira, tá vendo? Ó? Termine na reta e a outra comece na reta, tá vendo? E aí o que vai fazer? Depois de feito isso, a gente vai recortar o retângulo ao longo da reta. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, o corte exatamente na linha pontilhada. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar depois, quer ver? Pontilhada e juntar os dois triângulos. Os dois triângulos que a gente obter, nós vamos juntar eles dessa forma, tá vendo? De modo que eu consiga novamente obter as linhas paralelas. E olha só que interessante, pessoal, de 5 linhas a gente passa a ter 4, Então a pergunta é o que aconteceu com uma das linhas. E aí a justificativa é essa, ó. Com o deslocamento, as linhas foram reajustadas, unindo partes de uma às outras. Isso a gente percebeu aqui, Depois de separada a figura, houve o que? O deslocamento, E as linhas foram o que? Reajustadas a partir do momento que você junta os dois triângulos. Elas foram unidas umas às outras e isso fez com que o número delas diminuísse. Entretanto, as linhas ficam mais compridas, certo, pessoal? Então, olha que efeito interessante que nós temos aí com essa experiência aí. Espero que algum de vocês tenha feito aí em casa. Vamos para a próxima aí. É o desafio aí dessa página, pessoal. Lucas desenhou uma reta R e depois colocou dois esquadros. Então olha aí, pessoal. Ele desenhou essa reta pontilhada aqui, R. Ó, desenhou essa reta R, certo? E aí o que aconteceu? Ele colocou dois esquadros sobre ela. Então temos aqui, ó, o esquadro 1 e aqui o esquadro 2. Agora sim,
com o auxílio dos quadros, ele também traçou as retas S e T. Ó, com os mesmos esquadros, ele traçou aí as retas S e T. O que a gente percebe aí, pessoal? Que quando ele traçou a reta S, aí o esquadro aqui nos indica, ó, que temos a formação de um ângulo de 90 graus. Ó, tá vendo, pessoal? Isso significa que essa reta S, ela tá reta, né? Ela não tem tendência, né, a se cruzar com a reta T. Então, as retas S e T, elas são paralelas? É a pergunta que faz. Então, pessoal, a resposta é sim, né? Sim, pois os dois lados dos esquadros, né, que formam um ângulo de 90 graus, estavam sobre a reta R, tá, pessoal? Então, uma vez, pessoal, que eu tenho os esquadros sobrepostos aqui, né, na reta R, eu consigo facilmente identificar que qualquer reta que eu desenhar aqui, desse lado do esquadro e desse, né, elas serão paralelas, perfeito? Então vamos para a próxima aí. Na próxima questão, nós temos o seguinte, ó. Nas figuras a seguir, as linhas verdes são retas paralelas? A pergunta, né? Como você descobriu? Então nós temos uma ilusão ótica aí, pessoal. Nesse efeito aqui, né? Parece que a reta A, ela dá uma esticada, né? Assim para baixo, formando como se fosse meio curva, né? Pouco curva. E o efeito da segunda figura faz com que a gente imagine aqui, né, que ela está também formando um pouco curva, né? Ela está um pouco se curvando aí. Mas na verdade o que nós temos aí, pessoal, são ilusões de ótica, tá? Se você pegar aí uma régua, você vai medir A e C, ó, D e E, tranquilo. Você vai medir essa reta aqui, ó, e ela vai ter o mesmo espaçamento uma da outra. A mesma coisa acontece com essa outra aqui, ó, com a figura de baixo. São também paralelas. Se você utilizar uma régua e medir a distância entre elas, né, em diferentes pontos, você vai obter a mesma distância, tá? Então são paralelas. Vamos para a próxima questão aí. A pergunta: trace duas linhas que não sejam paralelas. Ao esticá-las em ambas as direções, elas se encontrarão em algum momento? Em quantos pontos? Nós já vimos sobre isso, pessoal. Ela vai sim, né, se encontrar e em um único ponto. Olha só, se eu desenhar aqui essa reta, ó, faz de conta que é uma reta, e essa outra aqui assim, ó, eu facilmente identifico que não são paralelas, né, pessoal? Então, o prolongamento dessa, ó, e o prolongamento dessa vai fazer com que elas se cruzem em um único ponto, certo, pessoal? Portanto, a resposta para traçar, né, duas retas que não sejam paralelas, eu desenhei. Ao esticá-las em ambas as direções, elas se encontrarão, claro, né, pessoal? As únicas retas que não se encontram são as paralelas. Elas não se encontram, nunca se encontram, certo? Mas qualquer outras duas retas que não sejam paralelas, se você prolongá-las, claro que elas vão se encontrar em um determinado ponto, certo? Em um ponto. Vamos para a próxima aí. 13. Utilizando um esquadro e uma régua, desenhe duas perpendiculares. Em seguida, responda às questões. Letra A. Espero que vocês tenham feito também, pessoal. Utilizando um esquadro ou uma régua, você vai desenhar duas retas perpendiculares. É possível traçar outra linha que seja perpendicular também às duas primeiras? A resposta, pessoal, é não, tá? Não é possível, pois essa nova reta só poderá ser perpendicular a uma das linhas, não pode ser das duas ao mesmo tempo, certo?
eu posso desenhar uma terceira reta perpendicular a uma só. As duas não é possível. Letra B. Uma terceira linha perpendicular a uma das duas retas será paralela a algumas delas? A resposta é sim, né, pessoal? Então imaginemos aqui, ó, que eu tenho essas duas aqui que são perpendiculares, ó, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, se eu traçar uma terceira reta aqui, ó, essa R será paralela a essa S. Ou, se eu desenhar dessa forma, ó, eu vou ter essa reta T, tá vendo? Paralela também a essa reta aqui que eu vou chamar ela de V. Ó, então a resposta é sim. Vamos continuar aí. E aí, pessoal, então a gente encerra, tá? Essa correção aí foi bem simples. Espero que vocês tenham também acertado aí. E bons estudos para vocês aí, certinho? Tenham um bom dia.